Foram os bárbaros que consumiram a força do Império Romano. Foi a doença. Foi o cristianismo. Foram os impostos que causaram sua decadência, ou ele era apenas mais um império antigo que não conseguiu se ajustar quando as circunstâncias mudaram tão radicalmente? O declínio de Roma, neste episódio de A Tradição Ocidental. E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. No século VI, um nobre romano foi obrigado a tornar-se papa, o que não era um trabalho muito confortável na época. Eventualmente, o cavalheiro seria conhecido como Gregório o Grande e seria canonizado como Santo Gregório. Mas nesta época, não havia um imperador vivendo em Roma havia quase 200 anos. E na Itália havia 100 anos. Na verdade, todo o território da muralha de Adriano na Bretanha até o mar Adriático e além deste, era agora dominado por várias tribos retrógradas e guerreiras, a maioria delas germânicas. Não existia mais a parte ocidental do império. O imperador reinava em Constantinopla. E apesar de alguns navios e tropas ainda dominarem alguns portos italianos, a maior parte da península era ocupada por bárbaros. O Papa Gregório acreditava que o fim do mundo estava próximo. Afinal, o império cambaleava para o seu fim, portanto, o dia do julgamento estava perto. Gregório também achava que os vulcões eram os portões do inferno e que suas bocas ficavam cada vez maiores para permitir a entrada do crescente número de almas condenadas. Embora Gregório estivesse ansioso para mitigar o sofrimento e impedir o tumulto à sua volta, o principal a fazer nestas circunstâncias era preparar-se para a morte. Em um de seus sermões, Gregório considerou a miséria e a desordem de sua época. Por toda parte, mortes, sofrimento, desolação, como ele disse em um de seus sermões. Para a prosperidade material dos tempos antigos, quando os cristãos eram mártires de sua fé. Naquela época, no início do século II, quando Trajano era imperador, havia vida longa e saúde, disse Gregório. Prosperidade material, crescimento da população e a tranquilidade da paz diária. E enquanto o mundo ainda florescia em si, em seu elitismo, ele já estava murcho. Pode-se chamar a descrição de Gregório dos dias melhores de pessimismo. Mas fica a pergunta de que como uma sociedade próspera e legítima cedeu à escuridão e ao caos. A primeira e mais óbvia resposta é que o Império Romano do século II era cercado pela escuridão e caos, por um bando de tribos retrógradas, famintas e selvagens, através dos rios Tine, Reno e Danúbio, sem falar nas montanhas e desertos da Ásia e África. Enquanto estas tribos eram contidas, elas lutavam entre si. Indivíduos migravam para o império procurando trabalho ou ofereciam-se como mercenários, e alguns deles fixaram-se como imigrantes fazem hoje e tornaram-se romanizados. Mas quando podiam, invadiam a fronteira para atacar e saquear como tribo.
E quando a oportunidade aparecia, em vez de ir para casa com seus saques, tomavam as melhores terras do império e assentavam-se até que chegasse alguém para expulsá-los. Após cerca de 250 anos depois de Cristo, este processo acelerou-se. Os ataques tornaram-se invasões, e os imperadores gastavam toda a sua energia para estabilizar o que restava e manter os bárbaros afastados, às vezes contratando um grupo de bárbaros mercenários para lutar em nome de Roma. Melhor ainda, Roma tentava convencer as tribos a lutarem entre si, para que ficassem ocupadas demais para atacar Roma. Mas por volta do ano 214, quando os chineses começaram a construir a Grande Muralha para preservar seu mundo civilizado contra os bárbaros, uma federação de agressivas tribos mongóis foram para o oeste. Era o povo que chamamos de Hunos. Em sua viagem para o ocidente, ao longo de vários séculos, os Hunos foram empurrando outras tribos guerreiras. Os godos e os vândalos que ficaram desesperados para fugir dos Hunos. O que nos diz como eles eram terríveis. No final do quarto século, alguns desses povos fugitivos, principalmente os godos, entraram nos Balcãs, que estavam entre as províncias mais ricas do Império, e daí para a Itália. Por volta do ano 406, vários outros vândalos cruzaram o congelado Reno e devastaram a Gália. Como um observador contemporâneo afirmou, Gália ascendeu ao paraíso numa fogueira contínua. E após a Gália ter sido devastada, foram para a Espanha e norte da África. Logo, os hunos seguiram causando uma destruição ainda pior por onde passavam. Depois disso, o oeste era um caos de assustados sobreviventes romanos e belicosas tribos selvagens. É difícil exagerar o horror e o sofrimento que tudo isto causou durante várias gerações. Não era a guerra do modo como entendemos, mas roubo e violência em vasta escala, praticados em populações quase indefesas, como um ataque sem fim de gangues de motoqueiros. Significou o saque de cidades, o massacre e a escravidão de populações, e a devastação do campo aberto. Átila o Huno, que liderou seu povo durante 20 anos, na metade do quinto século, ficou conhecido como a escória de Deus. Em 448, nos Balcãs, enviados romanos a Átila encontraram a antiga e populosa cidade de Nisirus vazia, exceto pelos cadáveres. Na África, alguns anos antes, se uma cidade se recusasse a render-se, os vândalos colocavam os prisioneiros nos muros e os esquartejavam em massa, para que o mau cheiro de seus cadáveres tornasse a defesa impossível. Como São Jerônimo escreveu em 396, a mente estremece quando reside na ruína de nosso dia. Por todo lado, dor, lamentação, em toda a parte, a imagem da morte. Na época do Papa Gregório, no século VI, caos e destruição haviam tornado parte da vida normal. E a pergunta é, como aconteceu? Por que Roma foi incapaz de se defender? A grande obra de Edward Gibbon, O Declínio e Queda do Império Romano, foi publicada em Londres nos anos entre a Revolução Americana e a Revolução Francesa, e atribuiu parte da responsabilidade pelo declínio de Roma aos efeitos traiçoeiros do cristianismo, que Gibbon pensava ser ruim para a fibra romana, o que ele chamou de o triunfo da superstição.
Mas é interessante que a obra de Gibbon vai do final do primeiro século ao quinto século, o que é um longo período de incubação para uma doença mortal, principalmente considerando que Gibbon estava escrevendo na época em que o Império Britânico estava nascendo. Hoje, 2 séculos após Gibbon, o Império Britânico não existe mais, enquanto apenas o declínio de Roma levou 4 séculos. E ao contrário de Gibbon, muitos dos historiadores atuais concentram-se não no cristianismo, mas em fatores sociais, econômicos e constitucionais, o que é razoável, pois estes podem ser traçados e medidos até certo ponto. Vamos dar uma olhada. Uma das versões mais surpreendentes da queda de Roma fala sobre todo o solo fértil, fazendas em terreno elevado, áreas bem irrigadas, que ao longo de gerações passaram nas mãos de proprietários que as cultivavam usando trabalho escravo. As áreas mais pobres, principalmente as terras pantanosas, ficavam com os camponeses. Nestes pântanos crescia o mosquito da malária. A doença e a pobreza resultantes levou as vítimas para as cidades, onde espalharam a infecção e talvez tenham contribuído para o tipo febril de política urbana característica de Roma. De acordo com uma teoria, a malária pode ter se unido à catapora ou outra praga, indo em direção às fronteiras do Império, dizimando guarnições, extinguindo populações, eventualmente levando ao avanço final dos bárbaros. Se esta teoria for correta, o Império Romano foi, na verdade, destruído por um mosquito, o que pode não ser totalmente errado, se levarmos em conta que Alexandre o Grande provavelmente morreu de malária. Também já foi discutido que métodos de pouca visão usados por agricultores esgotaram o solo, empobrecendo os pequenos proprietários, despovoando o campo e deixando pouco para o coletor de impostos. Portanto, pouco para pagar as legiões que eram os protetores do império. De acordo com outro ponto de vista, impostos muito altos fizeram com que muitos abandonassem as terras, e o declínio da agricultura foi o resultado de altos impostos. Na verdade, os 2 pontos são verdadeiros, mas nenhum é explicação suficiente, pois o esgotamento do solo não foi geral. Por exemplo, Gália e Egito eram bem viçosos, e embora os impostos fossem gerais, algumas províncias pagavam mais que outras, principalmente se estivessem a salvo das invasões. Havia, no entanto, um problema que era básico na sociedade helenística em geral e no Império Romano em particular. As cidades consumiam sem produzir. Como se pode adivinhar, por esta bem estocada padaria em Pompeia, as cidades comiam o que os campos produziam e deixavam pouco para os camponeses, que ficaram cada vez mais desesperados. Esta situação agravou-se enquanto a pressão bárbara aumentou, e com ela, a pressão econômica no campo ficou cada vez mais difícil de suportar. A administração imperial preocupava-se em manter a população das grandes cidades felizes, pois eram mais voláteis e com tendência a revoltas. Assim, o governo oferecia o que o poeta romano Juvenal chamava de pão e circo. Corridas, espetáculos, jogos, tudo o que era possível e que já fora um entretenimento ocasional, agora tornava-se uma necessidade orgânica. O símbolo de tudo isso era o Coliseu, construído no primeiro século. Acomodava até 50.000 pessoas e raramente estava vazio. Na República, havia 65 dias de jogos ao ano. Este número foi aumentado,
até que no quarto século eram 175 dias, meio ano. O circo é seu templo, disse um observador contemporâneo. Os cristãos tentaram dar um fim ao combate de gladiadores, que decaiu após o quinto século. Mas corridas de carruagens, espetáculos e atiçar ursos continuaram. E pantomimas, quanto mais obscenas, melhor. E embora a igreja tenha tentado refrear a paixão pela coisa, a multidão gostava de um alto grau de realismo sangrento. Assim, o ator que representava Hércules seria mesmo queimado no final, e um mímico seria crucificado e deixado à morte. Somente a ruína total colocou um final nos jogos no sexto século. Entretanto, o pão acabou bem antes que o circo. Ele também passou de uma distribuição ocasional a um aspecto regular de assistência ao público para apaziguar a multidão urbana. Havia vinho de graça, cereais de graça, óleo, bacon, até dinheiro. Havia distribuições no equivalente a 10, 15 e até 20 dólares para 300 mil pessoas ou mais. Se o Estado ia pagar por tudo isso, alguém tinha que pagar o Estado. Obviamente, eram as províncias, os produtores, a população rural. Isto levou a um crescente ressentimento por todas aquelas bocas gananciosas e inúteis na cidade. Ou a uma tentativa de se unir àquelas bocas que pelo menos se divertiam, tornar-se um consumidor e não um produtor. E isto, é claro, significava menos produtores e ainda mais problemas. O custo de assistência ao público em larga escala não importava tanto quando a economia estava estável. Mas quando foi arruinada pela Guerra Civil após o segundo século e pelas invasões estrangeiras após o terceiro, a tarefa ficou pesada demais. Quando a economia começou a ruir no segundo e terceiro séculos, os imperadores concentraram-se em espremer todo o dinheiro e bens que podiam para pagar ao exército, ou para pagar aos bárbaros, que o exército não conseguia mais conter. Isto significa que a economia entrou numa viciosa espiral descendente e a sociedade com ela. Os impostos eram mais altos, mas muito poucos conseguiam pagá-los. A inflação e a adulteração da moeda tiraram o ouro e prata de circulação. Os impostos eram cada vez mais pagos em espécie, em cereais, em gado, em trabalho forçado, ou não eram pagos. A economia, que havia levado séculos para mudar de troca para dinheiro, voltou ao nível primitivo de barganha. E este foi outro fator no declínio de Roma. Entretanto, a principal causa da ruína foi provavelmente a hipertrofia, crescer demais, que é a doença essencial de todo o Império Antigo. Um Estado cresce, elimina uma ameaça após outra, engole os concorrentes e, após algum tempo, o simples custo do exército e administração é demais para a economia. As comunicações rompem-se sob a pressão. Exércitos distantes não podem ser comandados do centro e províncias distantes separam-se. Por volta de 280, o imperador Diocleciano percebeu o que estava acontecendo. Arrumou um co-imperador, que cuidaria da parte oriental do império, enquanto ele cuidava do oeste. E cada um dos dois imperadores arrumaram um vice-imperador, e assim a administração do império foi dividida em 4 partes. O futuro imperador Constantino era filho de um destes vice-imperadores.
Constantino herdou seu lugar na tetrarquia, um governo de quarteto. Ainda é possível ver uma estátua dos tetrarcas ansiosamente segurando uns nos outros, o que os faz parecer muito íntimos e mais cavaleiros medievais do que romanos. O quarteto não durou, mas o dueto sim. O sistema de um império com 2 imperadores sobreviveu até o último imperador do Ocidente, Rômulo Augusto, ser deposto por bárbaros em 476. No Império Oriental, Constantino tomou a antiga cidade grega de Bizâncio, no Bósforo, ampliou-a, deu-lhe o nome de Constantinopla e fez dela sua capital até 330. Mesmo assim, os problemas de escala não desapareceram. Eles eram administráveis em épocas de paz, mas tornaram-se esmagadores quando a guerra tornou-se endêmica nos séculos IV e V. Finalmente, havia o problema econômico. E o que podemos dizer de Roma com cenas assim? Aplica-se mais ou menos a toda a sociedade até o século